Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje é sábado, dia 22 de fevereiro, festa da Cátedra de São Pedro. E a igreja nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, no trecho do Evangelho de hoje, Jesus está com os seus discípulos na região de Cesareia de Filipe. É uma religião pagã, gentia, aonde Jesus não tem a competição, a oposição dos doutores da lei, dos fariseus. Nesse contexto, ele pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem dizem os homens ser eu, Jesus? Os discípulos apresentam respostas que não trazem consenso. Dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outro que és Jeremias. Mas todos levam a crer que Jesus é considerado um profeta. Então Jesus pergunta: e vós, meus discípulos, quem dizeis que eu sou? Pedro toma a frente do grupo e, já vivendo o primado de Pedro, ele, como vínculo da unidade dos apóstolos, declara com fé: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro então declara a divindade de Jesus, e Jesus, por sua vez, declara a dignidade de São Pedro. Simão, filho de Jonas, eu vos declaro que tu és Pedro, Petrus, a rocha, Kéfas em aramaico, e sobre esta rocha eu construirei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão. Meu irmão e minha irmã, isso quer dizer que a declaração de fé de Pedro, proferida da sua cátedra, e a própria figura de Pedro constituem a rocha sobre a qual Jesus constitui a sua igreja. Essa profissão de fé oriunda da cátedra, da figura, do magistério de São Pedro. Esse magistério que, pela força do Espírito Santo, continua há 2000 anos de forma ininterrupta, pela sucessão apostólica, pela transmissão do Espírito Santo, que Jesus soprou sobre São Pedro e sobre os apóstolos. E ao longo dos anos, dos séculos, eles o transmitem aos seus sucessores, de forma que, de Pedro, nós chegamos hoje ao Papa Francisco. Santa Catarina de Sena, ela, reconhecendo esse poder das chaves que Jesus dá a São Pedro e aos seus apóstolos, de ligar na terra e ligar no céu com a autoridade vinda de Cristo, Santa Catarina de Sena, ela declara: quem seja desobediente ao Cristo na terra, ou seja, ao Papa, ao sucessor de Pedro, que está no lugar do Cristo do céu, é o seu vigário aqui na terra, esse não participará no fruto do sangue do Filho de Deus. Que nós, então, saibamos sempre orar pelo sucessor de São Pedro, que tem essa profunda dignidade
de nos pastorear, de ser o vigário de Cristo aqui na terra, aquele que, conduzindo a igreja na força do Espírito Santo, quer nos levar no caminho do céu, da felicidade, da bem-aventurança. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.